Pega suas mãos para cá. Vamos cobrir ela em oração. Vamos cobrir a casa dela em oração. Ela está aqui com o coração aberto para nos servir mediante a palavra de Deus. Pai, nós oramos pela tua serva, que está aqui nessa noite disposta, com o coração aberto, para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Pai, que haja uma liberalidade do teu Espírito Santo, que ela possa fluir aqui naquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos ter o coração aberto para receber da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Graça e paz, boa noite. Diante da circunstância que nós temos passado, diante dessa situação que nós temos vivido, né, no planeta, na nossa nação, e diante das ministrações que o pastor tem feito aqui, não sei se vocês acompanharam, uma série de ministrações sobre vida no Espírito, o Senhor tem colocado um pouquinho no meu coração sobre isso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a mais sobre vida no Espírito. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, sabe? Quando eu me deparei com essa palavra que diz que se nós temos o Espírito Santo, as evidências têm que estar em nossas vidas. Não só falo que eu tenho o Espírito Santo, mas eu tenho que ser conduzida, guiada por Ele. Eu tenho que manifestar as obras dele na minha vida, amém? E eu profetizo nesse lugar aqui, vidas cheias do Espírito Santo, sendo guiada, sendo totalmente direcionada por Ele, transbordando dos frutos dele, em nome de Jesus, amém? E eu quero que vocês abram a Bíblia, até nós terminamos de fazer essa leitura, né, Bruno? Tem uma galera muito boa aí que está acompanhando. A gente tem feito as leituras livro a livro. E nós temos sido muito edificados com essas palavras que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Quem participa do grupo aqui? Quem não participa está perdendo. Vai lá. Vamos nos acompanhar aí nessa palavra muito boa. É Gálatas 5. É sério, irmãos, vai lá, participa desse grupo, é edificante, a gente aprende a cada dia com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus, santo, santo é o teu nome, Senhor, digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, Senhor, nós estamos aqui, Pai, derrama sobre nós, amém? No capítulo 5, a partir do verso... Vamos falar hoje do fruto do Espírito. A obra da carne, a maioria sabe, né? Que a carne, geralmente, ela transborda. A carne, ela deixa a gente, né, no chão mesmo. Mas quando a gente decide andar no Espírito, a nossa vontade passa a ser a vontade do Espírito Santo. E fruto não é uma coisa que você exerce para ter, tá? O fruto, ele nasce quando você tem vida no Espírito, amém? A partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? O Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho observado muito a vida do cristão. Não vou falar sobre as obras da carne, porque eu não estou aqui pregando para pessoas que não conhecem a palavra, amém? Estou pregando aqui hoje, estou trazendo uma palavra para edificar a nossa vida, a nossa intimidade com o nosso Senhor. Então, as obras da carne, ali o mundo já sabe, né? As coisas dali do mundo, elas estão impregnadas nas pessoas. E eu tenho observado, e eu quero continuar observando as pessoas, os cristãos, e principalmente a minha vida. Eu quero observar de dentro para fora como está a minha vida com o Espírito Santo.
Os hábitos do Espírito Santo, hoje eu vou falar sobre um, que é longanimidade, que é o mesmo que paciência. Algumas tradições têm paciência. E o Senhor tem mostrado no meu coração como as pessoas ultimamente estão sem paciência. Como as pessoas têm, as pessoas do nosso meio, pessoas que conhecem a Cristo, que andam no caminho do Senhor, elas estão tão sem paciência, tão sem longanimidade, que eu fico assim, meu Deus, onde foi parar o fruto do Espírito? Esse fruto que é tão importante para nós, que tem que estar impregnado nas nossas vidas. Irmãos, eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Antes de eu aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, eu era uma pessoa insuportável. Não tinha paciência com ninguém, paciência com nada. Sabe, tudo eu queria revidar, tudo eu queria, sabe, ser a melhor. Em tudo eu estava ali, sabe, colocando a minha cara onde que não era chamada. E eu não tinha paciência com nada. Irmã Cida, eu não sei como que meu esposo me suportou. Porque foi terrível. Glória a Deus que Jesus me achou. Sabe? E quando eu aceitei Jesus, uma das primeiras coisas que muito me chamou a atenção, e eu ia diante dele e falava, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não desejo ser dessa forma. Conhecendo a vida, os frutos do Espírito Santo, eu passei a clamar, a pedir ao Senhor que mudasse isso em mim. Um dia eu orando, e o Senhor falou comigo que Ele não muda. Isso eu conquisto através de eu deixar o Espírito Santo fluir dentro de mim. É fruto. Eu não desenvolvo isso. É fruto. Se eu andar com Cristo, se eu andar em Espírito, se eu deixar ser guiada, vai transbordar os frutos. E uma das coisas que eu mais queria era a paciência. Eu queria ter essa paciência de falar com a minha filha. Eu queria ter paciência de falar com os meus clientes de uma maneira mais cativante. Eu queria ter paciência com as minhas irmãs, principalmente com meu esposo. Eu queria ter essa paciência, mas eu não conseguia. Eu acabava atropelando tudo. E longanimidade, a Bíblia diz longo, né? E é um longo caminho. E Deus, Ele é longânimo. Ele é cheio de paciência, mas tem limite, irmãos. O juiz de Deus vai vir sobre essa terra. Como eu falei no início, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm paciência umas com as outras. Cristão que pega o carro, vai andar no trânsito, ele se transforma. Parece que vem uma coisa dentro dele e ele se transforma. Ele xinga. Ele passa em sinal fechado. Ele faz coisas erradas. Não tem paciência de aguardar um pouco o sinal abrir. Isso tudo vem acontecendo. Sabe, muito mais do que antes. Estou falando com cristãos, irmão. Presta bem atenção. Porque o fruto do Espírito, ele é do cristão. Tem que nascer em nós. E eu tenho observado, as pessoas andam muito atropelando as coisas mesmo, até com a palavra do Senhor. Retém aquilo que é bom, aquilo que vai trazer uma mudança, não querem. Querem um evangelho torto, querem uma vida torta. Mas o Senhor, Ele tem limite na paciência. Irmã Luzeni, mas o Senhor ele tem limite no longânimo dele? Nesse fruto ele tem paciência? Tem. Tem limite, tem paciência, mas ele vai trazer o juízo sobre a terra, sobre as nossas ações. E o Senhor, Ele vem tentando mudar essa circunstância, essa atmosfera. Só não percebe quem não quer. Só não percebe quem não quer, porque está sobre o justo e o injusto. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ser cobrados mais. E deixar esse fruto, essa paciência brotar dentro de mim, irmãos, foi uma coisa assim que eu busquei,
E eu tenho buscado, e eu tenho dito para o Senhor, eu não quero ser igual ontem. Eu quero te amar mais do que ontem. Eu quero, Senhor, ser como ti. Porque quando eu deixo esse fruto vir sobre a minha vida, o Senhor, Ele vem e transforma, Ele coloca o DNA dentro de mim. E eu passo a me parecer com Ele. E eu vou ser igual a Cristo. Com paciência, mas com limites. E o Senhor, Ele tem mudado Ele tem colocado essa circunstância sobre a nossa vida para que nós possamos chamar a atenção das pessoas. Sabe, chamar a atenção daqueles que ainda não conhecem a Cristo, ainda que estão longe do Senhor. E quando essa paciência do Senhor acabar, e quando Ele virá sobre a terra, sobre o justo e o injusto, a julgar, Ele vai chegar, pastor, e chegar em mim. Eu te dei a oportunidade de falar, eu te dei a oportunidade de ser paciente com fulano, eu te dei a oportunidade da sua família se converter, mas pela sua impaciência, eles não queriam servir a mim. Eu vou ser cobrada. O Senhor, Ele tem colocado no meu coração também, que o Senhor, como que está essa paciência dentro do coração do nosso Senhor, vindo as crianças sendo abusadas, mulheres sendo maltratadas, surradas pelos maridos. Como é isso, irmãos? Você acha que isso não vai ter um limite? Você acha que isso um dia não vai acabar? Vai acabar. Ele é longânimo, mas também ele vai colocar um ponto final nessa situação. Ele vai vir e vai transformar isso. E o Senhor, Ele está esperando que a sua paciência seja grande, seja longânima para alcançar a sua família. Para alcançar a minha família, os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor. Nós temos que ter esse fruto dentro de nós. Esse fruto, ele tem que crescer, transbordando, provocando sede e fome nas pessoas. Eu era tão impaciente que às vezes eu ia falar do amor de Jesus, eu queria atropelar tudo, eu já queria que essa pessoa aceitasse Jesus, eu já queria que ela mudasse de vida. E um dia o Senhor falou para mim, peraí, eu quero começar por você. Uma vez um pastor falou para mim, muito querido, falou, irmã Luzeni, você é muito brava. Eu falei, pastor, eu já tentei mudar isso em mim. Eu já tenho até paciência, mas quando toca na mudança que eu quero mostrar para as pessoas, que eu quero que essas pessoas tenham uma vida melhor, que com Jesus é tudo melhor, passamos por aflições, mas não ficamos nela. Sabe, eu tinha isso dentro de mim, eu queria, sabe, mas o Senhor foi me mostrando que não é bem assim. Esse longânimo, ele tem que gerar dentro do meu coração e trabalhar em mim primeiro para eu alcançar aqueles que eu quero, aqueles que necessitam. E o Senhor olha e vê essa situação, quantas crianças sendo abusadas, quanta fome há na terra por causa da corrupção, quanta coisa errada há num país. Aí as pessoas olham para o próprio umbigo e falam, não, está tudo bem, eu estou bem comigo, então o resto que se lasque. Mas Deus virá com o juiz dele. Não demora. Às vezes na nossa ignorância nós estamos achando que Jesus está demorando muito, porque eu ouço isso desde quando eu era criança, dos meus avós, dos meus pais. Estou achando que, eu ouço isso há muito tempo. Tem crente já de bastante tempo que está dentro de uma igreja ouvindo que Jesus vai voltar, Jesus está às portas. Quando eu toco num assunto, a pessoa fala, não, eu ouço isso desde quando eu era criança. Eu estou com 50 anos, até Jesus não voltou. Mas a paciência, a longanimidade dele vai acabar, vai ter um limite, tem um limite, vai acabar. Jesus está às portas. E o que eu tenho feito para que esse fruto transborde, para que esse fruto chegue a alcançar a minha família? Paciência, irmãos. Paciência, mas com sabedoria. Paciência, mas com a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela não volta vazia. Mansidão. Hoje é assim, lá a lei ensinava dente por dente, olho por olho. Era assim.
Mas o homem mais forte que andou na face da terra, que pisou na terra, lá na cruz do Calvário, ele mostrou com violência, aquilo que as pessoas estavam fazendo, com violência de amor. Não foi a violência física que ele recebeu. Ele simplesmente, ele amou e ama. Porque na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, Pai, eu já fiz tudo por eles. Não quero que nenhum se perca. É assim. E as pessoas, outro dia eu ouvi uma cliente dizendo, se o meu filho for para a escola, apanhar, acontecer qualquer coisa lá, quando ele chegar em casa, eu vou surrar também, eu vou bater. E eu parei e pensei, falei, meu Deus, como as pessoas hoje estão ignorantes nisso aí. Dente por dente, está lá na lei ainda. Dente por dente, olho por olho. Por que não pega essa criança e ensina, filho, olha, não é assim, tem que ter paciência, não vamos fazer dessa forma. Não, eu vou te surrar quando você chegar na minha casa. Se você apanhar lá na minha casa, você vai apanhar outra vez. Eu ouço muito disso, de pais falando isso. Ensinando a criança a ser violenta. Devolver com a mesma moeda. Enquanto Jesus nos ensina a mansidão. Enquanto Jesus nos ensina a ser humilde. Da outra face. Te arrancar um dente, vai lá e arranca 2 dele. Eu ouço isso. E lá no mundo é ensinado isso. Mas nós cristãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer e ser diferente. Na fila do banco as pessoas não têm um pingo de paciência. Não têm o mínimo de educação. Sai atropelando tudo. Cristão fazendo isso. E eu só observando, eu falo, meu Deus, eu não quero isso. Paciência, Senhor. E o Senhor, Ele quer mudar essa situação. Porque é fruto. As obras da carne estão gritando lá fora. É natural para eles ser dente por dente. É natural dar uma face e você lá esbofetear a pessoa que bateu na sua face. É natural, mas para nós não é natural isso. Deus, Ele não requer isso de nós. E vamos abrir lá uma palavra também que eu achei muito interessante, que hoje eu vou fazer essa pergunta aqui. Atos 19:1. Olha o que Paulo achou naquelas pessoas, naquela igreja. Aleluia, Jesus, fala conosco, Senhor. Muda, Senhor, o nosso pensar, o nosso falar nessa noite. 19:1. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegando a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Nessa noite aqui, todos já ouviram falar do Espírito Santo. Todos nós, para a honra e glória do nosso Senhor, nós já ouvimos falar do Espírito Santo. E estava acontecendo algum problema naquela igreja lá em Éfeso, que Paulo olhou, observou e perguntou, ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo? Eu acho que as obras da carne estavam transbordando lá. Não é o nosso caso aqui, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele fala. Aí Paulo chega e faz essa pergunta. Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Vocês já receberam Ele? Não, nunca ouvimos falar. Porque ali não tinha fruto do Espírito. Aquela igreja estava com um problema sério. Então o apóstolo Paulo começou a mostrar para aquele povo, olha, se você aceitou Jesus, se você tem o Espírito Santo, então sua vida tem que ser diferente. Você tem que conseguir fazer com que esses frutos nasçam dentro de você, de dentro para fora. E eu tenho que ter esse desejo.
de ser guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho que ter esse desejo, nós temos que ter esse desejo. Vocês já imaginaram se o pastor Bibiano sobe aqui e pergunta isso? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Vocês já ouviram falar do Espírito? Porque não está havendo mudança nenhuma. Porque nós não conseguimos ser diferentes e manter a diferença e buscar as pessoas com a nossa diferença em Cristo. Então as pessoas têm que olhar para nós e saber, eita, tem alguma coisa diferente ali. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Nós cristãos, nós temos por obrigação conhecer o fruto do Espírito Santo, porque a carne nós já conhecemos. Mas do Espírito nós deixamos a desejar. Nós queremos passar uma maquiagem, né? Nós queremos passar uma maquiagem quando nós viemos para a igreja. Nós queremos fazer uma maquiagem para que nós possamos ser aqui dentro, né, do local da nossa igreja. Mas o Senhor nessa noite Ele quer mudar isso, tirar essa maquiagem e deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas lá fora, nos encher da presença dEle, para quando Ele voltar, que Ele vai voltar. Na nossa concepção, na nossa ignorância, Ele está demorando. Ele está tendo paciência comigo e com você. É isso que Ele está tendo. Ele está tendo paciência para você ganhar a sua família. Ele está tendo paciência para você pregar para os seus vizinhos. Ele está tendo paciência para mudar a sua vida no seu trabalho. Ele não está demorando. Ele está tendo muita paciência. Mas a paciência, a longanimidade do nosso Senhor, ela tem um limite. Ela tem um limite e já está quase findando. Quase findando, porque você olhar para a terra nesse momento agora, você ligar uma televisão e ver um noticiário, um jornal, você só vê coisa que não presta. O mundo está uma calamidade. E nós fingindo ser bons cristãos, fingindo que nós temos o fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência. Meu esposo, ele tinha uma mania. Nós entrávamos dentro do carro para sair, ele fechava a janela do carro e chegava num sinal, o cara encostava do lado e ele parecia que estava querendo sair fora, correndo, parecendo uma corrida. E eu sempre chamava a atenção dele nisso aí. E um dia, ele esqueceu, e ele xingava também, viu, irmãos? Ele xingava também, não nome assim, sabe? Mas ele falava, corno, falava essas coisas assim, sabe? E um dia ele esqueceu a janela aberta. E na hora que foi arrancar, ele falou assim, eu vou passar na frente desse corno. Irmãos, deu uma... Eu falei, Jesus da glória, cadê o fruto do Espírito? A paciência. Ele se transformava quando ele entrava dentro de um carro, irmãos. Ele se transformava. Um dia, ele chutou, um cara de uma moto, ele chutou o nosso carro. Ele simplesmente, ele resolveu passar para outra faixa, ele passou. Ele não tinha paciência. Ele queria ir, ele foi. E o cara estava atrás, quase que choca. Paramos um sinal, o cara nos alcançou e ele começou a chutar o nosso carro. E eu só gritei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o cara chutava o carro. Ele abriu a janela, ele pediu desculpa, mas ele não tinha um pingo de paciência. Eu sempre dizia para ele, Bia, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, principalmente no trânsito. Nós que conhecemos a palavra, nós temos que ter a paciência, a longanimidade. Isso aí é fruto, e eu desejo isso para essa igreja. Eu desejo para cada um de vocês aqui, que eu sei que vocês também querem ganhar a família de vocês.
Nós não temos que ser egoísta, achando que nós vamos para o céu e deixar aqui, que Deus vai dar um jeitinho e levar nossos familiares. Não. O tempo está findando. Jesus está às portas. E tem gente nos observando. Tem gente nos observando o tempo todo. E a paciência, quando uma pessoa olhar ou falar alguma coisa para vocês, no trânsito, que seja onde, no trabalho, irmãos, mantenha a diferença, seja diferente, seja amorosos, seja pacientes. E Paulo, ele estava tendo um problema lá com essa igreja, que ele chegou nessa igreja lá e nada, gente, ele não via fruto. Ele não via. Tanto é que ele fez essa pergunta. Ei, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem? Meu Deus. Eu vejo assim que Paulo, ele estava assim, querendo uma mudança naquela turma lá, mas a turma não estava correspondendo. A galera estava meio bagunçada, né? E ele foi corrigir. Então nós temos que começar pelo fruto, irmãos. Vamos ser longânimos, vamos ter paciência. São vários frutos aqui, mas pelo menos essa da paciência eu quero falar hoje, porque Jesus, ele tem paciência demais. Ele está com muita paciência, ele não está demorando. Ele está com paciência comigo, com vocês. Ele quer que a sua família também suba. Ele quer que a minha família também suba. Amém? Vamos lá mais um pouquinho vamos, como diz o pastor Bebiano, vamos cavar, vamos examinar mais a Escritura. Vamos lá em 1 Timóteo 1,15. Eu e você somos resultados da paciência de Deus. Nós somos resultado disso, porque eu falo sempre, quando Jesus me encontrou, quando Ele me achou, me tirou de um tremendal de lama. Se eu estou aqui hoje, foi por causa da paciência de Jesus. Foi por amor que Ele me resgatou. A paciência do nosso Senhor. E eu te falo uma coisa, irmão, nós não estaríamos aqui hoje, se não fosse por essa paciência, por esse amor. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para em mim que eu sou o principal. Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, ou a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Esse versículo aqui, eu estou incluso, pastor. O Senhor também está incluso, porque Ele fala assim, aqueles que creem e aqueles que vão crer. Eis-me aqui, Jesus, eu quero crer a cada dia. E aqui, Ele fala sobre isso aqui, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. É a razão de não sermos consumidos. É a razão de eu e você estar aqui ainda hoje, por causa da misericórdia do Senhor, a paciência dEle. Nós temos que ser astuto, com a palavra, e paciente com nossos irmãos. Eu quero ser paciente o tempo todo, eu não quero ser aquela pessoa chata, que não tem paciência, que eu já fui um dia. Hoje, para a honra e glória do meu Senhor, sabe, hoje eu mudei tudo. Se eu vejo uma pessoa nervosa, eu fico calada. Na hora que ela cala, eu falo. Eu adquiri isso, sabe, com o Espírito Santo, Ele me ensinando. Amém? E eu quero falar de outro dia eu vi um testemunho. Eu estava lendo um testemunho da Andréia Vargas, acho que é Vargas, não sei, não me lembro direito. Ela era uma jovem e ela foi para um encontro. Uma amiga chamou ela para o encontro. Seria ali uns 3, 4 dias, não sei. Para esse encontro. E ela não conhecia nada de Deus, nada de Jesus, ela não conhecia nada do Espírito. E levou ela para esse encontro. E ela não concordava com nada, ela estava na carne mesmo, então ela não concordava com a palavra, ela não queria saber. E no intervalo, ela pegou uma cadeira dessa de plástico, sentou lá fora. E está ali
perguntando para Deus o que está acontecendo, o que é aquilo, porque ela não conseguia entender, também não queria mais entender, ela não fazia questão, aliás, de entender. E ela ali, pensativa com aquilo, uma das líderes daquele acampamento passa por ela, volta e diz para ela: ei, Jesus é Deus, viu? Jesus é Deus. Ela parou, e aquela líder, ela prosseguiu, e ela parou, ficou pensando naquela palavra, pensando ali: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Na terceira vez, ela teve uma visão de um trono. E ela foi se aproximando para ver aquele trono, um trono muito bonito. E ela foi aproximando, ela conseguiu ver alguém sentado no trono e alguém em pé, do lado do trono. E ela se aproximou mais um pouquinho naquela visão. Quando ela começa a enxergar direitinho, ela vê Jesus do lado do trono. E ela achou, falou: meu Deus, é Jesus, e Jesus está em pé, do lado do trono. Como pode um rei, o rei dos reis, estar em pé do lado do trono? E nessa visão, ela se aproximou mais um pouco, e ela conseguiu ver quem estava sentado naquele trono. Ela ficou muito constrangida quando viu que ela estava sentada naquele trono. Ela estava sentada naquele trono. Ela não estava. O rei dos reis estava sentado do lado. Estava em pé do lado. E ela sentada no trono. O que Deus quis dizer para ela? Que ela se constrangeu. Eu quero guiar a sua vida, mas quem está sentada no centro da sua vida é você. Você está no trono da sua vida. Você não me deixa guiar. Quantas pessoas aqui hoje, sentada aqui, que está sentado no trono e Jesus está do seu lado? Quantas vezes você tem feito isso com Ele? E você quer mudança na sua vida? Você quer uma mudança, mas você não deixa ser guiada. Você não sai do trono, do centro da sua vida, para que o Espírito Santo venha, para que o Espírito Santo te guie. Você não está conseguindo fazer isso, sabe por quê? Porque você não está conseguindo enxergar que você precisa de Deus, você precisa aceitar Jesus. Você precisa ter uma mudança de vida. Você precisa deixar essa cadeira, esse trono, e deixar Jesus guiar. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso mestre, é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro. Se você tem dúvida de alguma coisa, o Espírito Santo te fala, ele te mostra, ele te dá discernimento. Agora saia desse trono, deixa Jesus sentar e sua vida vai ser transformada. Você vai se converter de verdade. E nós só conseguimos fazer isso quando nós sabemos quem está no trono, quem está guiando, quem está direcionando a nossa vida. E ela mudou completamente a vida dela. Ela mudou completamente. A partir daquela noite, ela deixou o Espírito Santo guiar. E hoje eu estava vendo o testemunho dela. É um testemunho muito lindo. Muito lindo. Por que nada acontece na sua vida hoje? Por causa dessa cadeira, desse trono que você não levanta. A Bíblia fala que Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer te guiar, ele quer transformar a sua vida. Mas também, ele é educado. Se você não sair, ele não senta. Ele não guia a sua vida se você não permitir. Enquanto você estiver achando que você que guia, que você que faz acontecer as coisas, você vai ficar nesse retrocesso. Você vai estar sempre voltando. Mas quando você descobrir quem está em pé do seu lado, é aquele que quer te guiar, aquele que te ama, que tem paciência, é longânimo com a sua vida, as coisas vão mudar na sua casa. As coisas vão mudar no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você e falar: opa, é diferente. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela tem o Espírito Santo.
Tem algo nela que eu desejo. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo, ele quer uma igreja cheia da presença dele. Ele quer transbordar em nossas vidas. E ele quer fazer através de mim, através de você. Ele só está te esperando. A paciência dele é longânima. Mas ele vai voltar. Ele está às portas. Ele está às portas. Isso vai ter um fim. Essa catástrofe que nós estamos vendo. Há pouco tempo atrás, eu estava passando por uma situação muito difícil. Já estou terminando, pastor. Estava passando por uma situação muito complicada. E o Senhor me deu umas ministrações durante a madrugada. E o Senhor falou comigo. E eu perguntei para ele: Senhor, é para a morte? Senhor, o Senhor já vai me levar? Não, filha, você não vai ser morta pela mão dos egípcios. Eu já fiquei mais tranquila. E ele continuou ministrando no meu coração. Eu ainda tenho o que fazer na sua vida. Eu falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor começou a falar no meu coração. E Ele tem falado às madrugadas comigo. Eu te coloquei no vale da sombra da vida, da sombra da morte. Mas eu te mostrei também. Eu te mostrei também que tem pastos verdejantes para você. Por que o Senhor faz isso conosco? É um puxão de orelha. Ei, você falou que não queria fazer mais nada. Você falou que ia deixar as coisas desse jeito que está. Você falou que não falava mais. Você falou isso, você falou aquilo. Mas eu não falei. Eu não te dei a última palavra. Quem fala sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. E eu fiquei assim, falei: Jesus, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa. Eu sei que isso aqui não é para a morte, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Nós temos que reconhecer a nossa pequenice. E a santidade de Deus não suporta ver esse mundo mais do jeito que está. Ele não suporta mais ver criança sendo abusada. A santidade de Deus, ela não suporta ver você sendo diferente aonde que você tinha que atrair as pessoas. A santidade de Deus não suporta mais te ver na sua casa. A santidade de Deus, ela não suporta mais ver os cristãos não deixar o fruto do Espírito Santo transbordar, nascer e crescer. A santidade de Deus, ela confronta a gente. A santidade de Deus, ela traz uma inquietação, ela traz assim, uma vontade de subir para o céu rápido, mas Jesus fala: agora não. Agora não. A paciência dele ainda está, mas vai acabar. Está quase findando. E eu quero finalizar com um versículo que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, esse versículo ficou impregnado em mim, está até hoje. Sempre que vem uma dificuldade, eu falo: Senhor, lá em Hebreus 10, 23, ele diz: guardemos firme a confissão da fé e da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Jesus, ele vai voltar. Ele vai nos tirar dessa terra contaminada. Não tem nada que presta nessa terra não, irmãos. Que amor é esse pelo mundo, pelo Egito, que não faz você firmar, que não faz você querer mudar, ter a santidade? Que é isso? Que amor é esse por esse mundo? Nós temos que ter amor pelos céus, que é a nossa morada. Nós vamos voltar para lá. Como diz o nosso pastor, nós somos de lá. Nós não vamos para lá, nós voltamos para lá. Essa santidade que Ele quer em nossas vidas, que Ele requer nas nossas vidas, é fruto do Espírito. Se nós temos o Espírito, nós andemos em Espírito. Como é que eu posso dizer, igual o apóstolo Paulo falou, que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim? Acabou,
Não estou mais, não sirvo mais ao Egito. Eu não quero mais sentir saudade do alho, da cebola. Não tem nada lá que me interessa. Cristãos que, sabe, estão caindo na lábia do inimigo por causa do mundo, das coisas do mundo. Não, é só isso, não vai fazer, não faz diferença não. Deus vai dar um jeitinho nisso aí. Irmão, santidade. Santidade, sem santidade nós não veremos a Deus. Acabamos de cantar agora em pouco, nós queremos ver a glória do Senhor se manifestando, mas a glória do Senhor, ela só desce quando há uma santidade. E a glória do Senhor, ela vem e ela mostra como é que nós estamos. Ela é como um espelho. Você olha, você não desejar isso. Cadê o Espírito Santo que quer mover em você? Você tem deixado Ele mover dentro de você o exterior para o interior? Irmãos, nós estamos findando. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Que você possa refletir nessa noite. Sem santidade nós não veremos o Senhor. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Deixa Jesus falar, deixa Jesus ministrar, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo trazer diferença. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, porque é aí que Ele escreve as palavras dEle. Você não pode ficar longe dessas palavras, porque nós guardamos no coração para não pecar contra o nosso Senhor. As palavras do Senhor, ela não volta vazia, irmãos. Ela não volta. Que nós possamos nessa noite desejar a longanimidade, mas também com astúcia, com sabedoria. Aleluia, Jesus. Senhor, papai, eu venho aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ó Deus, possa gerar nos nossos corações, ó Pai, entendimento, discernimento. Que essa palavra, Senhor, possa gerar, ó Deus, em nossos corações, Senhor, um temor, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o temor nos afasta do pecado. Senhor, a Tua palavra diz que, Senhor, nós temos que ter esse temor para que nós possamos ser atraídos por Ti e não pelo Egito, Senhor. Porque o Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos tirou do tremendal de lama e nos colocou, Senhor, ó Deus, sobre a rocha que é o Senhor. Por que, meu Deus, que às vezes as pessoas têm tido essa vontade de voltar para o Egito, sentindo, Senhor, saudade da cebola, do alho. Senhor, mas nós estamos noutra atmosfera, Senhor. Nós estamos numa atmosfera, Senhor, aonde que a Tua santidade é que reina. Senhor, venha sobre nós nessa noite, Senhor, e ministra, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade em nós. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, em nossos corações. Que a Tua vontade, Senhor, ó Deus, venha rasgar os céus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que todo o céu de bronze, Senhor, possa, meu Deus, se abrir, para que essa cidade se dobre diante do Senhor, para que a minha família se dobre diante do Senhor, para que os meus irmãos, Senhor, ó Deus, a cada dia tenham uma vida santa, Pai. Oh, papai, Tu és santo, 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 e o Senhor não suporta mais ver, Senhor, essa calamidade, Senhor. Meu Deus, são tanta coisa, Senhor, que tem acontecido, mas o Senhor tem nos guardado, porque o amor do Senhor, ó Deus, é longânimo. Senhor, venha, Senhor, sobre esse lugar, Senhor, e sela-nos, ó Pai, com Teu sangue. Nos sela, Senhor, ó Deus, com a Tua sabedoria. Nós não queremos sabedoria humana, Senhor, mas nós queremos sabedoria celestial. Sabedoria, Senhor, que desce, Senhor, e transborda, alcançando, ó Pai, as vidas para o Senhor. Eu profetizo, Senhor, nesse lugar. Eu profetizo, Senhor, a vida do Senhor, ó Deus, aqui. Eu profetizo, ó Deus, meus irmãos, Senhor, ó Deus, a cada dia buscando a santidade. Senhor, que nesse altar possa fluir, ó Deus, rios de águas vivas, ó Pai, alcançando,
alcançando aquele, Senhor, ó Deus, que está sem esperança. Eu profetizo, Senhor, nesse lugar, Senhor, os frutos do Teu Espírito, Senhor. Eu profetizo nesse lugar, Senhor, homens e mulheres e crianças, Senhor, ó Deus, cheia do Teu Espírito, Pai. Cheia, Senhor, ó Deus, de santidade. Eu profetizo, Senhor, nesse lugar, Senhor, vidas compromissadas contigo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa receber o nosso coração. Receba, Senhor, a nossa vida, Pai. Mas nós saímos do trono para que o Senhor reine. Para que o Senhor muda, Senhor, as nossas vidas. Porque eu sei, Senhor, que está perto o fim. Senhor, o desejo do meu coração é que o Senhor volte. Mas o desejo do meu coração também, Pai, é que a nossa cidade de Rio Verde se dobre diante do Senhor. É que nossas famílias inteiras, Pai, milhares e milhares de famílias, venha, Senhor, se converter, se dobrar diante do Senhor. Oh, Deus, eu entrego diante do Senhor a minha vida, Pai. Eu entrego, meu Deus, a minha igreja, os meus irmãos. Eu entrego, Senhor, ó Deus, tudo nas Tuas mãos. Faça-nos, ó Pai, como és desde o princípio, Senhor. Nos faça, Senhor, ó Deus, voltar à origem. Nos faça voltar ao Seu coração, ao Seu amor. Nos faça, Senhor, ó Deus, servos, sem pretensão, sem, ó Deus, altivez. Nos faça servos, ó Pai, que se dobra diante da Tua presença. E filhos, ó Pai, que amam o Senhor além de tudo e além de todos. No nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor muda a situação de cada um nessa noite, inclusive a minha, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, venha, Senhor, e pega, Senhor, ó Deus, os nossos corações nessa noite, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.